Olá, meus amigos! Hoje, nas páginas Suderland e Castro, vamos falar sobre os principais assuntos econômicos que impactaram o Brasil e o mundo. Peço que já possa dar o like, compartilhe e se inscrever no canal. Vamos para os assuntos. O dólar à vista opera em baixa firme, na manhã desta quinta-feira, 3, replicando as perdas da divisa americana e dos rendimentos dos treasuries em Nova York. Uma aversão ao risco também derruba as bolsas internacionais por temores de que o novo tarifaço às importações dos Estados Unidos, o quarto da administração Donald Trump em 3 meses de governo, gere inflação e recessão na economia americana. Trump anunciou uma tarifa mínima de 10% sobre as importações do Brasil, válida a partir de 5 de abril. Ele também apresentou tarifas para outros países, 34% para a China, 30% para a África do Sul, 24% para o Japão, 20% para a União Europeia. Aço e alumínio, já punidos com taxa de 25%, não terão novas taxações. Todos os carros produzidos fora dos Estados Unidos serão taxados em 25% a partir desta quinta-feira. O petróleo acelera perdas intradia para perto de 6% e contribuía à desvalorização do real e seus principais pares emergentes ligados a commodities. Na mínima, por volta das 9h20 de hoje, o dólar à vista recuou a R$ 5.670, menos 1,57%. Menor valor intradia desde 15 de outubro do ano passado, R$ 5.823. Um dia depois do novo tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos, o dólar despencava na manhã desta quinta-feira, 3 de abril, dia no qual os mercados em todo o mundo repercutem os impactos da medida. O temor entre os investidores é o de que a nova rodada de barreiras comerciais anunciada pela Casa Branca deflagre uma guerra comercial global, com consequências econômicas imprevisíveis. Por outro lado, no caso do Brasil, o país ficou na lista dos menos taxadas pelos Estados Unidos, o que, diante da expectativa inicial, é um fato considerado positivo pelos investidores. Há também quem acredite que, diante de taxações maiores em outros países, o Brasil possa se beneficiar, com chance de ganhar novos mercados. Na contramão dos principais índices globais, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores do Brasil, B3, operava próximo da estabilidade no início do pregão. Às 10h05, o indicador recuava 0,05%, aos 131,01 mil pontos, praticamente no 0 a 0. No dia anterior, o Ibovespa fechou em leve alta de 0,03%, aos 131,1 mil pontos, praticamente estável. Com o resultado, a Bolsa do Brasil acumula ganhos de 0,71% no mês e de 9,07% no ano. Para Alisson Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos, os holofotes são todos para a taxação do Trump, a repercussão e de que forma isso vai impactar os mercados. Um dia após a ofensiva comercial lançada por Donald Trump, com tarifas em larga escala, as principais bolsas do mundo operam em forte queda nesta quinta-feira, com os investidores cautelosos sobre as possíveis consequências na inflação e no crescimento das economias. O dólar cai no mundo no todo. No Brasil, a moeda americana recua mais de 1%. Trump anunciou as chamadas tarifas recíprocas, em evento nos Jardins da Casa Branca ontem. Os produtos brasileiros serão taxados em 10% a partir de sábado, assim como uma centena de países. Essa é a menor alíquota dentro da lista de nações, atingidas pela nova política tarifária da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um banho de água fria nos bolsonaristas ao anunciar uma tarifa linear de 10% sobre produtos brasileiros importados pelos norte-americanos. Contrariando as expectativas de alguns aliados de Jair Bolsonaro, Trump sequer mencionou a palavra Brasil durante o anúncio feito na quarta-feira, 2 de abril, nos Jardins da Casa Branca. A menção ao Brasil constava apenas no cartaz preparado pelo governo estadunidense com a lista de países atingidos pelo tarifaço global e o respectivo percentual da tarifa imposta por Trump. Bolsonaristas apostavam que o presidente dos Estados Unidos usaria o pronunciamento do tarifaço para fustigar de forma direta ou indireta o governo brasileiro, atualmente chefiado por Lula.
Trump, contudo, demonstrou que o Brasil está longe de ser um dos alvos prioritários de suas declarações e ataques, como torcem os aliados de Jair Bolsonaro. Entre as tarifas anunciadas por Trump, a de 10% imposta ao Brasil é a mais baixa, junto de outros países como Reino Unido, Singapura, Chile, Austrália e Turquia, que foram atingidos com o mesmo percentual. No governo Lula, o anúncio de Trump foi comemorado. O percentual menor, como noticiou a coluna, foi visto por ministros como uma vitória, sobretudo por ser anunciado no mesmo dia de pesquisas ruins para o governo. Durante o estúdio desta quinta-feira, 3 de abril, o economista Daniel Souza analisou os efeitos do tarifaço após Donald Trump anunciar medidas econômicas de impacto global. A habitação aumentou muito nos Estados Unidos, assim como o custo da energia e dos alimentos. Agora tudo indica que vestuário, produtos importados, carros e insumos também ficarão mais caros. Diante desse quadro inflacionário, o poder de compra dos americanos deve diminuir. Isso leva a uma redução da atividade econômica. Com empresas investindo e produzindo menos, a economia americana pode acabar afundando. Um cenário de estagflação é perfeitamente possível nos Estados Unidos nos próximos meses, o que traria efeitos globais significativos, explicou o comentarista, que alerta para um possível desmonte econômico mundial antes que empresas americanas consigam se tornar autossuficientes. Se pegarmos o setor de vestuário, que é relativamente simples do ponto de vista produtivo, talvez seja possível resolver isso em 1 ano. Mas no setor siderúrgico, quantos anos serão necessários para trazer essa produção para dentro dos Estados Unidos? Vão trazer de fora com 25% de tarifa e repassar isso ao preço final do consumidor americano? Questionou ele. Na última quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos impôs uma taxa base de 10% para todos os produtos importados do Brasil, 34% para a China e 20% para a União Europeia. E agora, tudo indica que nós vamos ter também o vestuário mais caro, todos os produtos importados mais caros, todos os insumos importados mais caros, os carros mais caros. E diante de um quadro inflacionário como esse, o poder de compra dos americanos deve diminuir. No que o poder dos americanos de consumir diminui, você começa a ter uma redução da atividade econômica. No que a atividade econômica começa a diminuir, as empresas começam a investir e produzir menos, e a economia americana vai afundando, e é perfeitamente possível que nós tenhamos os Estados Unidos convivendo ao mesmo tempo com inflação e com uma atividade econômica mais lenta. Ou seja, um quadro de estagflação é perfeitamente possível nos Estados Unidos para os próximos meses. Aliás, o próprio Trump chegou a admitir isso numa entrevista à Fox News há alguns dias atrás. Os Estados Unidos representam 1/4 do PIB do planeta. 1/4 do PIB do planeta entrando em recessão com inflação, é claro que isso traz efeitos mundiais amplos, efeitos significativos. Fora o fato, como a Coral dizia há pouco, que nós temos um mundo globalizado que vai ter que se desglobalizar muito rapidamente. Quer dizer, um determinado produto manufaturado tem diferentes etapas feitas em diferentes países. Como é que você desmonta isso de uma hora para outra? Se a gente pegar o caso do setor de vestuário, que é um setor mais simples do ponto de vista produtivo, você consegue resolver isso talvez em 1 ano. Se a gente pegar o setor siderúrgico, quantos anos você vai precisar para trazer essa produção para dentro dos Estados Unidos? Até lá, os Estados Unidos fazem o quê? A indústria automobilística utiliza que aço para produzir os automóveis dentro dos Estados Unidos? Traz de fora com 25% de tarifa e coloca isso no preço final do consumidor americano, tudo sob a promessa de que, de alguma forma, investimentos virão parar nos Estados Unidos. O tarifaço de Trump. O governo Lula estuda como reagir às tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos importados para diversos países, incluindo o Brasil. Durante o Conexão Globo News desta quinta-feira, 3, Miriam Leitão comentou sobre o recente anúncio do presidente americano. Para a jornalista, Trump está acabando com o mundo da Organização Mundial do Comércio, acabando com o mundo que veio desde o fim da Segunda Guerra Mundial, construindo mecanismo de mais comércio, livre comércio para a prosperidade geral. Esse é um terreno perigoso. De acordo com a comentarista, essa medida, projeto da reciprocidade econômica, dá ao Brasil a capacidade de falar: eu vou agora em propriedade intelectual, em serviços, que é o que o Brasil está olhando, para não encarecer produtos, não aumentar a inflação aqui.
O Brasil precisava de ter essa resposta, Camila, porque, na verdade, você está saindo de um tempo para um outro tempo. A gente teve até agora o tempo da Organização Mundial do Comércio, do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que foi construindo regras do comércio internacional, e o Brasil segue essas regras e adota o princípio da nação mais favorecida. Isso impede que você estabeleça tarifa de acordo com a cara do freguês. Se você paga 10, você paga 20, você paga 35. Então, por quê? Porque tem regras internacionais. É essas regras que Trump quebrou. Então ele está acabando com o mundo da Organização Mundial do Comércio, acabando com o mundo que veio desde o fim da Segunda Guerra Mundial, construindo mecanismos de mais comércio, livre comércio para a prosperidade geral. Ele está saindo para esse terreno perigoso que a Economist citou, e a Daniela trouxe aqui muito bem que trouxe, esse terreno perigoso, porque você está entrando num mundo de muito perigo. O Brasil precisa de ter capacidade de resposta. Então essa medida dá ao Brasil a capacidade de falar, olha, eu vou agora em propriedade intelectual, eu vou agora em serviços, que é o que o Brasil está olhando, para não encarecer produtos e não aumentar a inflação aqui. O preço do arroz teve uma queda brusca de 14% em março, encerrando o mês com R$ 77,00 a saca de 50 kg, conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Exalc, USP. O arroz atingiu o menor valor desde outubro de 2022. A baixa é resultado da expectativa de maior oferta e do ritmo mais acelerado da colheita nesta temporada. O café foi outro produto essencial na mesa do brasileiro, que também recuou em março, após uma sequência de altas. Além disso, o recuo nas cotações internacionais, divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, e os níveis de preços das importações reforçam as quedas domésticas. Ainda conforme o Centro de Pesquisas, vendedores seguem retraídos na expectativa de que os atuais patamares favoreçam a exportação, visando enxugar excedentes e dar sustentação aos valores internos. Enquanto fazem caixa com vendas de outros grãos, já sinalizam possível redução diária para a próxima temporada. No day after do anúncio das novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre grande parte dos países do mundo, as ações dos gigantes de tecnologia eram negociadas em forte queda nesta quinta-feira, 3 de abril. Por volta das 11h20, pelo horário de Brasília, os papéis da Apple, fabricante do iPhone, recuavam 8,92% em Nova York. A Meta, dona de Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, registrava perdas de 6,93% no mesmo horário. Além delas, a Amazon, do empresário Jeff Bezos, despencava 7,21%. A Nvidia caía 5,02% e a Microsoft 2,36%. A Tesla, fabricante de carros elétricos comandada pelo bilionário Elon Musk, desabava 5,14%. A Alphabet, dona do Google, cedia 3,54%. Os principais índices das bolsas de valores dos Estados Unidos operavam em forte queda nesta quinta-feira, na ressaca pós-tarifaço. Por volta das 11h40 de Brasília, o S&P 500 recuava 4,03% aos 5,4 mil pontos. No mesmo horário, o índice Dow Jones tinha perdas de 3,23% aos 40,8 mil pontos. O Nasdaq, que reúne as principais ações do setor de tecnologia, caía 4,95% aos 16,7 mil pontos. O mercado global entrou em choque nesta quinta-feira, 3 de abril, nas primeiras 24 horas depois do anúncio do novo padrão de tarifas recíprocas, feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No mundo, o dólar desabou, e os principais índices das bolsas europeias e asiáticas também afundaram. No Brasil, nesse aspecto, a situação não foi diferente. A cotação do dólar registrou queda 1,23%, cotado a R$ 5,62. Durante o pregão, ela chegou a furar a barreira dos R$ 5,60, atingindo R$ 5,59. O movimento de desvalorização do dólar foi uma constante no planeta. O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a 6 divisas de países desenvolvidos, chegou a baixar 1,50%, uma redução parecida com a registrada no Brasil.
O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, B3, fechou estável, com leve queda de 0,04%. Esse resultado, porém, veio na contramão dos principais mercados de capitais do planeta. Na Ásia, o Nikkei, da Bolsa de Tóquio, chegou a operar em queda de 4%, mas recuou para baixa de 2,7%. Em Seul, o índice Kospi caiu 0,8%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira, 3 de abril, que tomará todas as medidas cabíveis contra a tarifa anunciada ontem, pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Segundo o petista, a reação brasileira será baseada no projeto de lei da reciprocidade, aprovado também ontem pelo Congresso Nacional, e que aguarda a sanção presidencial. Responderemos a qualquer tentativa de impor o protecionismo, que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros, tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica aprovada ontem, declarou Lula. O presidente fez a fala logo no início de seu discurso no evento, O Brasil dando a volta por cima, realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O balanço das entregas dos 2 primeiros anos de mandato é uma tentativa de reverter a queda na popularidade do governo federal. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização Mundial do Comércio.